Eu vou falar mais um pouco a respeito de uma contrafação que Satanás criou, uma contrafação à Trindade de Deus. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Uma trindade. Mas Satanás ele fez uma contrafação a isso, ele criou a sua própria trindade, que está revelada aqui em Apocalipse 16, no versículo 13 e 14, tá? Eu vou ler. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é a falsa trindade de Satanás, constituída pelo dragão, a besta e o falso profeta. E a finalidade dessa trindade, ele revela no versículo 14. É para reunir um povo para uma peleja, para uma guerra, tá? Do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para a volta de Jesus. Ele está reunindo um povo usando esses 3 movimentos religiosos. O dragão, quem é o dragão? Em Apocalipse 12, 9, ele diz que o dragão é a antiga serpente que tentou Adão e Eva, é Satanás, tá? A besta é uma cópia de Jesus Cristo e o falso profeta uma cópia do Espírito Santo. Então o dragão, ele imita Deus Pai, tá? Se você for lá para Gênesis 3, versículo 4, o dragão ele prega que a alma não morre. Ele pregou isso para Eva e para Adão. Deus disse que a alma morre e ele disse que a alma não morre. Tá? Então, o próprio dragão ele está pregando através do espiritismo, de movimentos que creem na imortalidade da alma e que hoje, infelizmente, muitas igrejas cristãs também creem nisso. Tá? Mas é um ensino do diabo, a imortalidade da alma. Então o dragão ele prega que a alma não morre. Então quando a pessoa vai lá no espiritismo, ele imitando Deus Pai, porque Deus Pai manda que o Espírito Santo vá e habite no coração das pessoas. E Satanás no espiritismo ele manda os demônios irem e entrarem nas pessoas. Então é uma cópia de Deus Pai. Tá? A besta é uma cópia de Jesus Cristo. Se você for para Mateus 12, no versículo 8, Jesus disse assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus ele se declara o Senhor do sábado. E a besta, ela declara um outro dia de adoração, porque Jesus ele se declarou o Senhor do sábado, porque o sábado foi criado em Gênesis 2 como um dia de adoração. Quando você guarda o sábado, você está declarando fisicamente que você aceita Deus como seu Criador, de que você adora a Deus porque Ele é o seu Criador. Tá? Por isso que Jesus disse que Ele é Senhor do sábado, e quando você adora em outro dia que não seja o dia de sábado, você não aceita Ele como Criador. Então, a cópia de Jesus Cristo, ele prega um outro dia de adoração, que é o domingo. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. E a besta, que é uma cópia de Jesus Cristo, prega que o dia de adoração é o domingo, tá? Contrariando a palavra de Deus. E o falso profeta é uma cópia do Espírito Santo. Se você for para Apocalipse 13, no versículo 13, diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Aqui está dizendo que o falso profeta ele faz até descer fogo do céu para seduzir as pessoas na terra. Tá? Ele está imitando o Pentecostes, quando línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, batizando os apóstolos. Aqui diz que ele faz descer até fogo do céu para enganar as pessoas. É uma cópia do Espírito Santo. Então o dragão, a besta, um falso profeta, é uma cópia da Trindade de Deus. Satanás imita Deus Pai. Deus Pai manda o Espírito Santo habitar no coração das pessoas. Satanás manda os demônios entrar nas pessoas. Jesus ele declarou, eu sou o Senhor do sábado. A besta é uma imitação de Jesus Cristo e criou um outro dia de adoração, que é o dia de domingo. É uma contrafação a Jesus Cristo. O falso profeta, a Bíblia diz que ele faz sinais dentro das igrejas, imitando o Espírito Santo, faz milagres, curas, entre várias outras coisas. Tá? Essa é a falsa trindade de Satanás. Em Apocalipse 16, no versículo 14, fala o seguinte deles: porque eles são espíritos de demônios
Então está dizendo que a pregação desses três movimentos são espíritos de demônios. Se você crer em um desses três ensinos e trazer isso para a sua vida e viver isso, a Bíblia declara que você está trazendo espíritos de demônios para sua casa. E a finalidade desses três movimentos religiosos é essa aqui, ó. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então Satanás está reunindo um povo para uma peleja. E que peleja é essa? Se você for para Apocalipse 20, a partir do versículo 7, aqui ele revela para que peleja Satanás está reunindo um povo. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então Satanás, ele fez a sua falsa trindade, montou 3 movimentos religiosos com o fim de ajuntar um povo, reunir um povo para uma peleja. E quando você chega aqui em Apocalipse 20, a partir do versículo 7, ele revela que peleja é essa. É a destruição de Satanás. Então ele está reunindo um povo, ele cria um grande exército com esses 3 movimentos religiosos, com essas 3 falsas crenças, que são espíritos de demônios, tá? E ele forma um grande exército, porque no versículo 9 diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aqui é a destruição dos ímpios, de Satanás, tá? A Bíblia está dizendo que Satanás criou 3 movimentos religiosos, movimentos grandes, mundiais, que está por aí em todo canto, tá? E eles pregam 3 grandes mentiras que contrariam totalmente a palavra de Deus. E essas mentiras são espíritos de demônios e têm a finalidade de enganar as pessoas. Então muitas pessoas estão frequentando esses movimentos religiosos pensando que estão servindo a Deus, estão buscando a Deus. Mas a Bíblia diz que lá tem espíritos de demônios e que Satanás montou esses 3 movimentos para reunir eles para uma guerra, para combater a volta de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar a essa terra, quando Satanás for destruído, eles vão ser destruídos junto com Satanás. Satanás, ele tem essa estratégia. Ele sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe que ele vai ser destruído, então ele está reunindo um povo para ser destruído junto com ele. Você já ouviu falar a respeito disso na sua igreja? Você já leu esses versos? Você já estudou isso aqui? Procure estudar, se aprofundar nesses assuntos, tá? É muito importante. Muita gente está sendo enganada por Satanás dentro das igrejas. Muitos líderes religiosos nem têm culpa disso, porque eles chegaram, esse sistema já existia aí, mas nós temos que estudar a Bíblia, porque isso tem a ver com salvação. É um grande plano de Satanás enganar as pessoas. E quando chegar no fim dos tempos, Jesus disse assim, muitos vão chegar e falar: Senhor, Senhor, mas fizemos tantas coisas em seu nome, por que nós nos perdemos? É porque eles não estudaram a Bíblia. Porque os líderes religiosos, eles também não estudaram a Bíblia. E aí eles não conseguem ensinar para você isso. Procure estudar esses versos, se aprofunde nesse assunto, para que você não seja enganado. Amém?